noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é como encontrar um terreiro de Umbanda bom. Algumas pessoas que estão querendo entrar para a Umbanda me perguntam quais seriam as regras para se encontrar um terreiro de Umbanda bom. Eu normalmente dou algumas dicas, mas sei que essas dicas são particulares. Certamente outras pessoas, outros dirigentes, outros pais de santo vão dar dicas um pouco diferentes das minhas. Mas estas são as minhas dicas. Bom, antes de continuar e relatar as dicas, as regras que eu sugiro para encontrar um terreiro de Umbanda bom, eu gostaria de pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal. Nosso canal ainda é pequeno e no momento que o nosso canal tiver um número maior de inscritos, o Facebook vai colocar os nossos vídeos numa posição melhor. E isso vai favorecer, vai possibilitar que outros irmãos tenham acesso aos vídeos e às informações desses vídeos. Então eu peço que o pessoal se inscreva, não vai custar nada e isso vai ajudar muito o nosso canal. Bom, a primeira dica: terreira boa não pode fazer o mal e nem amarrações. O objetivo da Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Bom, vou falar um pouco sobre essa dica. O que seriam amarrações? Bom, acredito que todo mundo sabe o que é amarrações, mas mesmo assim eu vou tentar falar e explicar o que é uma amarração. Amarração são aqueles trabalhos, aquelas promessas de trabalhos, tipo, traga a sua esposa em 3 dias, traga o seu marido em 3 dias. Então isso é um desrespeito ao livre-arbítrio da pessoa. A pessoa que se separou, que está lá do outro lado, ela não quer ficar com a outra pessoa. Então, quando uma pessoa faz uma amarração, essa pessoa está desrespeitando o livre-arbítrio da outra. A respeito do mal. Bom, o mal é simples, todo mundo sabe o que é fazer o mal. Então, é importante que as pessoas saibam que casas, como eu falo, casas de guerra, tá? Casas onde se fazem o mal, sejam evitadas. Por quê? Porque essas casas, elas vão receber lei de retorno, energias provenientes de lei de retorno, e o ambiente vai ficar um ambiente pesado e pode prejudicar, tem uma grande probabilidade, tá, de prejudicar esses irmãos. Porque é muito difícil, tá, a pessoa estar numa casa de guerra, uma casa onde se faça o mal e a pessoa não sabe. Então já tem essa questão aí que a gente tem que considerar. A pessoa, na maioria das vezes, ela se torna cúmplice daquela ação porque sabe que aquela casa é uma casa de guerra, é uma casa onde fazem o mal para outras pessoas. Então, isso é muito importante, principalmente para aqueles irmãos que estão desenvolvendo a mediunidade. Bom, a segunda dica ou regra: antes de visitar uma terreira, pergunte se ela é boa, se as pessoas recomendam. Isso é muito importante, pessoal. Normalmente, a gente vai numa terreira porque alguém recomendou. Então, é bom que essa recomendação, no caso, essa boa recomendação dessa terreira, seja de mais de uma pessoa, que mais de uma pessoa indique essa terreira. Mas, vejam bem, isso não é tudo. Porque, às vezes, uma terreira, ela não é boa para determinadas pessoas. Aquela energia, a egrégora, digamos assim, daquele lugar não é boa para determinadas pessoas, mas é boa para outras. Mas é importante a gente conhecer as pessoas que vão entrar, no caso, conhecerem aquela terreira a partir da observação de outras. Bom, a regra número 3. Se resolver entrar para a corrente de uma terreira, fique pelo menos 6 meses assistindo os trabalhos como visitante na assistência. É preciso saber se
a energia ou egrégora da casa tem afinidade contigo. Então, isso também é uma coisa muito importante. A pessoa, o irmão, que começou a visitar aquela terreira, está gostando, não entra direto para a corrente. Pelo menos antes de 6 meses. Por quê? Porque 6 meses é o tempo, digamos assim, ó, mínimo para saber quais são os rituais, o que rola dentro daquela casa, daquela terreira. Já teve casos aqui que alguns irmãos vieram falar que entraram para uma terreira e aquela terreira praticava um ritual que ele não gostava, que ele não aceitava, e esse irmão preferiu sair da terreira. E isso não foi uma vez só que aconteceu. Acontece muito esse tipo de coisa. Eu dei só um exemplo para vocês. Então é importante, nesse período de 6 meses, a pessoa vai começar a enxergar, a perceber quais são os rituais, qual é o tipo de sociabilidade, de relação que existe entre as pessoas dali daquela corrente. Isso também é uma coisa muito importante. Vai começar a conhecer melhor o Pai de Santo, as pessoas que frequentam aquele lugar, principalmente os irmãos da corrente. E aí vai poder escolher, vai poder decidir melhor em 6 meses de observação se a pessoa quer entrar ou não para aquele lugar. Então, essa é uma das recomendações que eu mais falo. Não entra direto. Ah, eu fui 1 dia, 2 dias, gostei e já vou entrando. Não façam isso. Por quê? Porque é muito pouco tempo para a gente conhecer um ambiente. É muito pouco tempo para a gente conhecer as pessoas. 2, 3 dias são muito pouco tempo, aliás, para conhecer tudo, os rituais, as pessoas. Então, não esqueçam disso. Bom, a quarta regra. É preciso ter confiança no dirigente ou pai de santo. Se o sacerdote não for uma pessoa ética e correta, é melhor se manter longe. Muito longe. Bom, na verdade, todas essas dicas, elas se interrelacionam. Mas é importante que eu fale, que eu leia aqui, porque são grandes. Leia cada uma delas e tente explicar cada uma delas. Gente, é muito importante que aquele irmão que queira, que deseja entrar para a religião, conheça, saiba se aquele dirigente, se aquele sacerdote, se aquele pai de santo é uma pessoa confiável. Por quê? Porque vai ter momentos, tá, na vida daquele irmão de fé, daquele filho de fé, daquele irmão de fé, que ele vai ter que se sentar na frente daquele pai de santo, daquela pessoa, daquele indivíduo e falar sobre os problemas, muitas vezes, pessoais que ele tem. Então, nada melhor do que relatar a vida pessoal para uma pessoa de confiança, uma pessoa que não vai sair falando mal de todo mundo, né? Que não vai sair falando dos teus segredos, etc, etc, etc. Então isso é muito importante. Isso é só um exemplo. Existem outros problemas que podem acontecer. Existe, no caso, o sacerdote que é explorador, etc, etc, etc. Então é muito importante a pessoa conhecer, saber se aquele dirigente é uma pessoa confiável. E aí nos remetemos, como eu falei, à questão número 2. Tá? Eu disse que essas dicas, elas se interrelacionam. Na dica número 2 eu disse assim, ó, antes de visitar uma terreira, pergunte se ela é boa, se as pessoas recomendam. Aí no caso, não é só a terreira em si, mas se aquele pai de santo, se aquele dirigente é uma pessoa confiável, que tu vai poder chegar ali na frente daquele indivíduo e falar do teu problema pessoal. E ele, né, não vai sair falando para todo mundo e outras tantas coisas que podem acontecer, que talvez eu faça um outro vídeo para a gente falando sobre cada uma dessas regras em particular. Bom, vou passar para a próxima regra, para não deixar esse vídeo muito longo. Ninguém é obrigado a permanecer numa terreira sem vontade. A Umbanda não prende, não obriga ninguém a segui-la. Tem que ser por amor e não por obrigação ou por medo. Pai de santo que ameaça filho de fé tem que ser denunciado à polícia.
Bom, isso aí não precisa nem explicar. Então essa história, como a gente vê aí 1 milhão de vezes na internet, eu fui ameaçado pelo meu pai de santo porque eu quero sair da terreira e ele disse que vai trancar os meus orixás, vai trancar os meus guias e a minha mediunidade vai ficar trancada. Bom, isso aí eu não acredito, tá? Eu sempre tenho uma regra comigo, que é respeitar as considerações e os fundamentos de outros irmãos de outras casas. Mas eu acho que esse tipo de coisa não é nenhuma regra, nem é um fundamento. Isso aí é uma falta de ética. A pessoa, o irmão que conhece o mínimo, que tem o mínimo de conhecimento da religião, sabe que esse tipo de coisa é errada. Então, ameaçar uma pessoa e não deixar que ela siga o seu caminho, tá? Que não deseja ficar naquele lugar, é uma coisa muito séria. Então, essa regra também é bem importante. Vamos passar para número 6. A regra número 6 é a seguinte, ó. Na falta de uma terreira de Umbanda, procure uma sessão kardecista. O espiritismo não é igual a Umbanda, mas também é muito bom e ajuda bastante no nosso desenvolvimento e evolução espiritual. No caso, tá? Eu já conversei com pessoas, isso pela internet, que moram em lugares, no caso, eu acredito que seja áreas rurais, são lugares muito pequenos, e nesses lugares mal tem uma igreja, talvez uma igreja católica, uma igreja evangélica, e uma seção kardecista, que são as religiões que aparecem mais e não tem um terreiro de Umbanda. Então, nesse caso, quando não se tem um terreiro de Umbanda, ou o terreiro de Umbanda é muito longe, eu recomendo que a pessoa entre para o kardecismo. Por quê? Porque o kardecismo também é muito bom. O kardecismo tem normas muito boas. É lógico que dependendo do kardecismo, dependendo das regras, não vai ser possível manifestar um Exu, não vai ser possível manifestar uma pombagira, de repente nenhum caboclo, mas aquele guia que vai atuar no teu desenvolvimento na Umbanda, na gira de Umbanda, dentro de uma gira de Umbanda, ele pode se manifestar na mesa usando um outro nome, um nome que seja aceito pela doutrina, pela doutrina kardecista, tá? Então, de todo o mal não é o pior. E também eu fui frequentador e adoro o kardecismo. O kardecismo é muito bom. Então, a pessoa que não encontrar, aquele irmão que não encontrar uma terreira de Umbanda boa, que não puder encontrar de jeito nenhum, entra para o kardecismo, que vai ser também muito bom, muito salutar. Bom, a 7ª dica, tá? Umbanda não cobra por trabalhos espirituais. O material usado, como velas, flores e bebidas e etc., devem ser providenciados pelo consulente. Mas na Umbanda, o axé ou força espiritual dos guias e protetores não pode ser cobrado. Bom, o que eu quero dizer com isso? Aquele axé, o trabalho em si, tá? Ele não pode ser cobrado. Por isso que eu sempre falo, e eu falei aqui no início do vídeo, o que é a Umbanda? Qual é o objetivo da Umbanda? É a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, no momento que se cobra, perdeu a função, a lógica da caridade. Então, não pode cobrar. Isso é uma regra da Umbanda que eu pratico. Pode ser que tenha outros segmentos de Umbanda que tenham regras diferentes, que pensem diferentes, mas a Umbanda que eu pratico aqui na Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca tem como regra isso, tá? Não cobrar pelo axé. Aí, no caso, o que se cobra? No caso, o que se pede para o consulente trazer? Bom, se vai fazer um trabalho com bebida, com flor, com vela, a pessoa que vai receber aquele trabalho vai trazer, vai providenciar aquele material, e aí sim, aí isso vai ter um custo para aquela pessoa, tá? E é só isso aí. Fora isso, fora o material que vai ser usado, tá? Fora o material que vai ser usado, não pode cobrar
porque aí, no meu entender, não é Umbanda. Bom, gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, coloque aí nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, que vai ser um prazer responder ou tentar responder, tá? Como eu falei, vou repetir de novo, inscrevam-se no nosso canal, gente, para que o nosso canal cresça, para que os nossos vídeos fiquem numa posição melhor. O YouTube coloca os vídeos numa posição melhor, dependendo do número de inscritos do canal, e isso vai fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo e possam aproveitar dessas informações. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Não esqueçam de clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos que são publicados no canal. E é isso aí, gente. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.